Se a gente pega os últimos 30 dias, a gente vê que a Magazine Luiza estava sendo negociada a 2,70 mais ou menos, teve uma valorização expressiva, 2,58, 100% praticamente de upside, um pouquinho antes, ali no início de julho, final de junho, início de julho, ela estava valendo R$2, próximo de R$2, 109% de valorização. E o que aconteceu nesse período, né? Para a Magazine Luiza em si, pouca coisa, tá bem? E aí vocês podem me perguntar, pô, João, mas como assim? A empresa dobrou o preço dela em 1 mês e meio, 2 meses, e não aconteceu nada? Não é bem isso, tá? Grande parte do que aconteceu com a Magazine Luiza é resultado de um ambiente macroeconômico mais favorável para varejo, e não só varejo, construção civil também. Posso pegar aqui um exemplo de construção civil? Pegar a Trisul, tá? Trisul é uma empresa que a gente acompanha, tá? Acaba que não está exposta ao varejo, mas está exposta à construção civil. Quando a gente pega final de junho, como mencionei, ela também apresentou uma valorização de 50%, né? O que tem acontecido nesse momento e por que o preço da Magazine Luiza subiu tanto? Basicamente, porque a gente teve algumas sinalizações do Banco Central de que a alta da taxa de juros deve cessar, tá? Então, o que acontece? A taxa de juros ela deve parar de subir na próxima reunião. E com essa parada da subida da taxa de juros, a gente pode ter uma volta do consumo. Quando eu estou falando consumo, eu estou falando varejo na veia, tá? Então, as empresas de varejo elas vão ter uma maior facilidade para vender, vão ter uma maior facilidade para girar o seu estoque, que elas estavam tendo muita dificuldade nesse primeiro semestre, e por conta disso, o segundo semestre do ano pode ser facilitado. Só isso? Não. Tem outros pontos também que acabaram por impulsionar a Magazine Luiza nesse período. Um dos principais é a inflação. Então, o que estava ocorrendo no varejo, né? Alta de juros diminui as vendas. É mais difícil você vender, porque a pessoa, em vez dela ir lá no varejo consumir, comprar uma televisão, um celular novo, algo do tipo, o investidor, ou a pessoa em si, pensa, bom, taxa de juros está 1% ao mês, um pouco mais do que isso, eu vou guardar meu dinheiro, não vou consumir agora, vou guardar meu dinheiro e botar na Tesouro Direto, entre outros pontos, tá certo? E isso faz com que o varejo diminua suas vendas. Foi isso que aconteceu no segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre de grande parte das empresas. A gente teve um decréscimo na receita, isso é ruim, tá certo? E aí, vendendo menos, os resultados pioram. O segundo fator que estava impactando muito, incomodando muito as varejistas é o custo. Isso poucas pessoas eu vejo falando, tá? Mas a inflação tem arrefecido nos últimos meses. Julho teve um arrefecimento da inflação, e isso beneficia varejistas. Agosto também, a gente tem sinais de que a inflação pode estar cedendo. Então, o que ocorre é que a gente consegue vender mais quando a gente diminui a taxa de juros ou para de subir ela pelo menos. A gente pode ter um aumento das vendas e com a inflação caindo, a gente pode ter uma diminuição dos custos. O que isso significa, João, na prática? Na prática, significa maiores vendas, maior receita, diminuição de custos, maiores margens. Então, a gente tem aumento da receita e aumento das margens para acontecer, tá? Geralmente, o mercado precifica isso antes. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Os resultados da Magazine Luiza pioraram muito no primeiro semestre desse ano, tá? Segundo semestre do ano passado também, tá? Mas o primeiro semestre desse ano foi muito ruim. Porém, a queda nas ações, ela se deu muito antes. Ela se deu a partir de julho de 2021, precedendo essa piora do cenário macroeconômico, tá? Os indicadores macro já estavam piorando, e isso ia bater no varejo mais cedo ou mais tarde, bateu e os resultados pioraram. Então o mercado ele precifica isso, e por conta disso a gente teve essa subida aqui recentemente. Mas como vocês podem ver, a Magazine Luiza não recuperou nada do que a gente viu durante 2019 e 2020, por exemplo. A gente teve uma compressão de múltiplos muito grandes, tá? Num total, a gente teve uma desvalorização de 77%. É muita coisa. A empresa precisa, pelo menos, multiplicar por 6, 7 vezes para chegar no patamar que ela estava sendo negociada em 2020 e 2021.
João, você acha que a Magazine vai multiplicar por 6 ou 7? Dificilmente, tá? No mercado financeiro, sempre quando a gente olha qualquer coisa, a gente está olhando muito mais probabilidades do que uma questão determinística. E o que eu estou falando com isso? Estou falando basicamente que são chances, tá? É possível que a Magazine Luiza multiplique por 8 e volte ao patamar que ela estava em 2019, 20? Possível é. É provável? Eu acho que não, tá? O mercado ele tem dado aí um target, tá? Preço-alvo de 5,37 é o consenso, tá? Existe um range bastante grande dos analistas, existem alguns que estão como compra forte, outros como aguardar. Então a gente tem grande parte dos analistas divididos. Das últimas 9 revisões que a gente teve, 8 foram negativas. Então é um sinal de alerta, tá? Quero trazer aqui um pouco os resultados da empresa para vocês darem uma olhada. Aqui a gente tem os resultados como trimestral, eu prefiro trimestral, tá? E aí, como vocês podem ver, teve uma queda na receita, né? Passou de 8,7 para 8,5, queda na receita preocupante. Quando a gente olha a margem da empresa, deixa eu tentar pegar a margem da empresa aqui. Acaba que a gente não vai conseguir ver a margem, tá? Do trimestre. Mas quando a gente olha num horizonte mais longo, a gente vê uma queda de margem, onde a Magazine Luiza em 2019 negociava 28% de margem, hoje ela negocia 24%, 25%, tá? A margem líquida também caiu um monte, né? 2019, 4%, próximo de 5%, hoje 17%. Magazine Luiza, ela está tentando repassar esses aumentos de custos e isso pesa nas vendas. Ela está vendendo muito menos do que era o desejado, tá? E-commerce segue sendo positivo, ao meu ver. E-commerce impulsionou muitos resultados na pandemia, lojas fecharam, mas e-commerce foi muito bem. Tá interessante isso, tá? Quando vocês pegam, por exemplo, pré-pandemia, 2019, a gente tem aí uma receita de 6,4 bilhões, tá? Um ano depois, a gente tem 10 bilhões, tá? De 6,4 para 10 bilhões, um incremento muito importante. Um pouco disso por conta do e-commerce, um pouco disso por conta do auxílio emergencial, que acabou derivando em varejo, né? Consumo. Eu gosto desse gráfico aqui, que a gente consegue evidenciar muito bem, tá? Então a gente tinha crescimento de 2017 para 2018, 2018 para 2019, 2019 para 2020, e o mercado já precificado uma queda no quarto semestre de 2021. Quando a gente pega o segundo semestre do ano, e aí por que eu estou fazendo essa comparação, João? Porque é uma pergunta, né? Por que você está fazendo essa comparação, João? Bom, porque o varejo ele é sazonal, tá? Existem alguns setores que são sazonais e não é justa a comparação trimestre após trimestre. O varejo não é diferente. Vou dar um exemplo para vocês, bem simples, e vocês vão entender. Black Friday e Natal são as duas chaves do varejo, tá? São as duas datas-chave e elas estão no quarto trimestre, perdão. E por estarem no quarto trimestre, eles têm uma venda muito significativa no total, né? E aí, por conta disso, a gente tem que comparar trimestre com trimestre. E aí, quando a gente olha segundo trimestre, a gente vê um crescimento expressivo, ano após ano. Porém, agora a gente tem uma queda, tá? De 500 milhões de reais na receita nesse período. Então é relevante, margem caindo, eu acho muito preocupante. E-commerce dando aquela segurada. Porém, uma coisa que poucas pessoas falam é que a Magazine Luiza não é a mesma de 2019, pessoal. Ela não é a mesma, né? Até o Thiago ele comentou aqui, ó, Natal, 13º Réveillon. Exatamente. O quarto trimestre é muito forte, tá? A Magazine Luiza ela não é a mesma daqui. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Endividamento. Ela tem hoje 5 bilhões de reais de dívida, tá? E a dívida, ela, como vocês sabem, é indexada a CDI, grande parte dela. E quando o CDI sobe, o custo de dívida sobe e as despesas financeiras sobem, tá? A Magazine Luiza, esse dívida líquida sobre EBITDA é um indicador de endividamento. Quanto maior, mais endividada a empresa está. Como vocês podem ver, em 2019, ela tinha um indicador de menos 2,2, tá? Ou seja, a dívida líquida era negativa, tá? Ou seja, ela tinha mais caixa que dívida. Ela foi se endividando, e hoje está em 5 vezes EBITDA. Dívida líquida por patrimônio líquido também aumentou um monte, tá? Menos 0,5,
aumentando até 0,45, tá? Então ela é uma empresa mais endividada, custos financeiros, despesas financeiras têm corroído um pouco o resultado, como vocês podem ver aqui, ó. Só para vocês verem que eu não estou exagerando e nem nada do tipo, tá? A gente tem aqui o resultado financeiro da empresa, tá certo? Essa aqui basicamente é a variação, né? Vou tirar a variação, mas como vocês podem ver, o resultado financeiro piorou muito. Quando a gente pega 2019, o resultado financeiro era menos 70 milhões, tá? 2020, a gente tá falando de 400 milhões negativos, saindo do bolso da empresa. 2021, 600. E agora, 1,2 bi nos últimos 12 meses, tá certo? Se eu pego o trimestral, a gente vê que tem resultado não recorrente, isso é não recorrente, tá? Mas a gente acaba por ver que o resultado financeiro ele piorou muito, e isso prejudica muito, puxa muito o resultado da empresa para baixo. Então, para mim tá aqui o vilão, né? Você vende menos, por vender menos, você acaba conseguindo diluir menos custos fixos, tá certo? A gente pode ver aqui, por exemplo, EBIT, margem operacional, caindo muito, vendendo menos cai a margem em geral, não dilui tantos custos fixos, e com isso você tem uma taxa de juros aumentando, e com isso a gente acaba por ter um custo de dívida maior, despesas financeiras maiores, e isso machuca o resultado, e é isso que tem feito a Magalu ter prejuízo, né? Ela está tendo prejuízo trimestre após trimestre. Grande ponto aqui, eu vou colocar trimestral para a gente dar uma olhada, né? Aqui, ó, trimestre, 135 milhões de prejuízo, 160 milhões de prejuízo, tá? Então a gente tem 2 trimestres seguidos de prejuízo, muito por conta dessa questão da dívida, tá certo?